Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com cada um de vocês, queridos irmãos e queridas irmãs. E neste vídeo, nós vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 17 a 23 de março. De maneira objetiva, nós vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas. Então, iniciando, nós vamos ver que joias espirituais podemos encontrar na leitura de Provérbios, capítulo 5. Lembrando que esse texto é a base de toda a nossa reunião. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso de 15 minutos muito importante e instrutivo para aqueles que estão namorando e pretendem se casar. Tem o seguinte tema: o que você pode fazer para se manter puro durante o namoro? Teremos 5 perguntas para responder, sendo uma delas baseada num vídeo e as outras 4 baseadas em textos bíblicos. Então veremos também as respostas dessas perguntas para que assim os irmãos consigam dar bons comentários neste discurso. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos estar iniciando o capítulo 24 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus e vamos estudar especificamente os parágrafos 1 a 6. Então veremos também as respostas deste estudo para que assim os irmãos consigam comentar nessa parte tão importante. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também, relembrando a novidade aqui do nosso canal, é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. E a primeira pergunta aqui da nossa apostila, nós temos como base Provérbios capítulo 5, versículo 9, que diz: para que você não dê a sua dignidade a outros, nem tenha anos de sofrimento. Notem a pergunta: em que sentido a pessoa que comete imoralidade sexual dá a sua dignidade a outros? Resposta: Provérbios 5:9 destaca que a pessoa que comete imoralidade sexual dá sua dignidade a outros no sentido de que ela perde algo valioso e único, seu amor próprio e respeito por si mesma. Ao ceder à imoralidade, a pessoa pode acabar servindo apenas para satisfazer os desejos de outra pessoa, o que é humilhante e degradante. Além disso, essa escolha pode levar a consequências como perda de confiança, arrependimentos profundos e até mesmo danos em relacionamentos importantes. Assim, a dignidade é comprometida porque a pessoa abre mão de seus valores e princípios, entregando algo precioso a quem não valoriza ou respeita isso. Esse versículo nos lembra da importância de proteger nossa integridade e viver de acordo com os padrões elevados de Jeová. Muito bem, passando agora para a leitura completa de Provérbios, capítulo 5. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar aqui no versículo 5, que diz: os pés dela descem para a morte, seus passos levam diretamente para a sepultura. Lição: este versículo descreve que os caminhos da imoralidade levam à morte e destruição. Isso nos ensina que devemos sempre refletir sobre as consequências antes de agirmos. Aplicamos isso ao sermos responsáveis em nossas escolhas, pensando sempre nos impactos ao longo prazo para a nossa vida espiritual, emocional e familiar. Agora, na continuação, notem só o que diz o versículo 7. Agora, meus filhos, escutem-me e não se desviem do que eu digo.
Provérbios, capítulo 5, versículo 7, a lição, vimos aqui a importância de escutar e seguir os conselhos de Deus para evitar desvios que prejudicam nossa relação com Ele. Isso nos ensina que devemos dar o máximo de valor às instruções de Jeová. Fazemos isso por dedicar tempo à leitura da Bíblia e à aplicação prática dos princípios divinos no nosso dia a dia. Muito bem, vamos analisar agora o versículo 18. Diz assim: Seja abençoada a sua própria fonte e alegre-se com a esposa da sua juventude. Provérbios capítulo 5, versículo 18, lição. Este versículo compara o casamento a uma fonte de bênçãos. Aqui somos incentivados a apreciarmos nosso casamento, ou seja, valorizarmos o nosso voto, tanto ao nosso cônjuge como a Jeová, sendo sempre leais a eles. Podemos aplicar isso por investirmos tempo e esforço para fortalecer o relacionamento conjugal, tanto em sentido físico como principalmente espiritual, sendo companheiros, zelosos, amorosos e respeitosos. Passando agora para o versículo 21, podemos encontrar outra joia espiritual. Diz assim: Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos de Jeová. Ele examina todas as suas veredas. Lição: esse texto nos lembra que Deus observa todos os nossos caminhos e motivações. Isso nos ensina a viver com integridade, garantindo que nossas ações sejam justas e reflitam nossa devoção a Ele, mesmo quando ninguém está olhando. Agora, na sequência, vamos para os versículos 22 e 23. Quem é mau é enlaçado pelos seus próprios erros e será apanhado nas cordas do seu próprio pecado. Morrerá por falta de disciplina e se perderá na sua imensa tolice. Vejam só que interessante a lição desses versículos. Observamos nesses versículos que uma pessoa pode ser capturada por suas próprias ações erradas. Isso nos ensina que más escolhas podem criar uma armadilha para nós mesmos. Por isso, como lição, é muito importante sempre avaliarmos nossas decisões e assim buscarmos viver de maneira alinhada aos princípios da Bíblia. Então, o tema deste discurso é: o que você pode fazer para se manter puro durante o namoro? Vamos ler a fonte de matéria. Um homem e uma mulher estão namorando quando mostram interesse romântico um no outro e passam tempo juntos. Isso pode acontecer em público ou em particular, pessoalmente, por telefone ou por mensagens. Para nós, o namoro não é só uma diversão, mas sim uma maneira de conhecer melhor a outra pessoa. É um passo sério em direção ao casamento. O que pode ajudar os que estão namorando, sejam jovens ou mais velhos, a ficar longe da imoralidade sexual durante o namoro? Então agora temos o vídeo para assistir. É importante que os irmãos assistam para vocês entenderem a pergunta. O vídeo tem o seguinte tema: para quem pensa em se casar, parte 1. Já posso começar a namorar? Trecho. Depois dos irmãos assistirem esse vídeo, notem as perguntas. A primeira: por que alguém só deve começar a namorar quando estiver pronto para se casar, com base em Provérbios 13:12 e Lucas 14:28 a 30? Resposta: porque, conforme observamos aqui no texto de Provérbios 13:12, entrar em um relacionamento sem preparação pode gerar frustrações e expectativas não atendidas. Além disso, o texto de Lucas 14:28 a 30 destaca a importância do planejamento, mostrando que o compromisso do casamento exige maturidade, preparo emocional, espiritual e financeiro. Isso, além de garantir um relacionamento sólido, baseado em princípios divinos, vai também evitar desgastes desnecessários. Muito bem, agora a segunda pergunta, com base no vídeo. O que você achou interessante na maneira como os pais ajudaram a filha? A resposta eu coloquei assim, irmãos. Achei interessante que os pais foram muito amorosos e não ficaram bravos com sua filha, nem pressionaram ela, ao contrário. Foram muito acolhedores e empáticos. Além disso, eles fizeram um excelente uso da Bíblia para que sua filha sozinha chegasse a uma conclusão do que envolvia um relacionamento e do que era mais importante para ela naquele momento. Dessa forma, sua filha conseguiu usar a faculdade de raciocínio e tomar uma boa decisão, além de também aumentar sua confiança em Jeová e nos seus pais.
Agora temos aqui o texto de Provérbios 28, 26 para ler. É importante que os irmãos leiam para vocês entenderem as seguintes perguntas. Como um casal pode se planejar para não ficar sozinho em situações que poderiam levar à imoralidade sexual? Resposta. Com base em Provérbios 28, 26, um casal pode evitar situações que levam à imoralidade sexual ao estabelecer limites claros, evitar ambientes isolados, planejar encontros em locais públicos, manter uma rotina espiritual sólida e buscar apoio de amizades que promovam valores corretos. Por exemplo, casais de irmãos maduros e experientes que têm o histórico de um bom casamento. Assim, agindo com sabedoria, eles protegem sua relação e a mantêm em harmonia com os princípios de Jeová. Próxima pergunta, com base no texto de Provérbios: por que é sábio um casal conversar e definir claramente quais serão os limites para suas demonstrações de carinho, como dar as mãos ou beijar? Resposta: é sábio que um casal converse e defina claramente os limites para suas demonstrações de carinho, porque confiar apenas nas emoções pode ser perigoso e levar a situações que colocam em risco sua moralidade. Estabelecer limites de forma honesta e madura ajuda a proteger a relação, evitando que momentos de intimidade ultrapassem o que é apropriado para quem deseja agradar a Jeová. Isso também fortalece a confiança e o respeito mútuos, garantindo que ambos compartilhem o mesmo objetivo de manter a relação pura e alinhada com os princípios bíblicos. Agora, o próximo texto que temos para ler é Efésios 5, 3 e 4. Então, também é importante que os irmãos leiam para vocês entenderem a seguinte pergunta: que cuidados o casal deve ter quando está conversando pelo telefone ou pela internet? Resposta: com base em Efésios 5, 3 e 4, o casal deve evitar conversas indecentes ou sugestivas, manter o respeito mútuo, estabelecer limites claros para o conteúdo das conversas e focar em temas edificantes. Esses cuidados ajudam a promover pureza, fortalecer o relacionamento e manter os padrões bíblicos. Então, o tema do capítulo 24 é Tenha coragem. Tem como base Atos, capítulo 23, versículo 11, até o capítulo 24, versículo 27. E nós vamos ver que trama os judeus fizeram para matar Paulo e como ele se defendeu perante Félix. Pergunta dos parágrafos 1 e 2. Por que a perseguição que Paulo enfrentou em Jerusalém não o surpreendeu? Resposta: não o surpreendeu porque Paulo sabia que enfrentaria prisões e tribulações em Jerusalém, pois foi avisado pelo Espírito Santo e por profetas cristãos. Ele também sabia que sofreria pelo nome de Jesus, conforme é predito em Atos 9,16. Pergunta do parágrafo 3. De onde nós recebemos encorajamento para continuar nossa obra de pregação? Resposta: para enfrentar esses desafios, encontramos encorajamento nas publicações, nas reuniões e nos discursos providenciados pelo escravo fiel e prudente. Essas provisões espirituais nos fortalecem e lembram que Jeová não permitirá que os inimigos destruam seu povo como grupo ou impeçam a obra de pregação. Essas garantias e provisões regulares são essenciais para nos ajudar a continuar firmes, assim como Paulo precisou de encorajamento durante seus desafios. Primeiro subtítulo do estudo: uma conspiração sob juramento falha, com base em Atos 23, 11 a 34. Parágrafos 4 e 5 pergunta: que encorajamento Paulo recebeu e por que esse encorajamento chegou na hora certa? Resposta: na noite após ser retirado de um tumulto no sinédrio, Paulo recebeu encorajamento diretamente de Jesus. Ele apareceu ao lado de Paulo e disse: tenha coragem, pois assim como você deu um testemunho cabal sobre mim em Jerusalém, terá de dar testemunho também em Roma. Essas palavras garantiram a Paulo que ele não só sobreviveria, mas também teria o privilégio de continuar sua missão em Roma. Esse encorajamento chegou na hora exata, pois no dia seguinte, mais de 40 judeus formaram uma conspiração para matar Paulo. Pergunta do parágrafo 6. Como a trama de matar Paulo foi descoberta e o que os jovens de hoje podem aprender desse relato? Resposta: o sobrinho de Paulo ficou sabendo do plano e o informou sobre a conspiração. Paulo, por sua vez, pediu que ele relatasse o caso ao comandante romano Cláudio Lísias. Esse relato nos ensina que os jovens podem demonstrar coragem e lealdade ao colocar o bem-estar do povo de Deus acima de seu próprio, assim como o sobrinho de Paulo fez. Jeová valoriza e usa jovens que agem com fidelidade,
promovendo os interesses de seu reino. Isso nos lembra do papel importante que os jovens têm em apoiar e proteger o povo de Deus. E esta imagem na página 190, relacionada ao parágrafo 6, mostra o sobrinho de Paulo falando com Cláudio Lísias. A legenda da imagem traz o texto de Atos 23, 21, que diz: Mais de 40 deles planejam ficar de emboscada. Irmãos, mais uma vez, sem dúvidas, tivemos uma reunião muito encorajadora. Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho, e esperamos de coração que, com a ajuda desse vídeo, pelo menos em uma dessas partes, vocês consigam dar excelentes comentários. Se inscrevam no nosso canal se ainda não fizeram, deixe um gostei, um comentário. Também, se desejar passar toda esta preparação para seus dispositivos eletrônicos, celulares, enfim, acessem nosso site, nosso blogger, lá de maneira fácil e prática. Vocês vão conseguir copiar e colar todas as respostas desta reunião. Fiquem à vontade. Também, se ainda é possível, compartilhe nosso site com outras pessoas, nossos vídeos e, como maneira de gratidão, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Os irmãos não fazem ideia de como essa opção tem ajudado o canal a crescer e tem feito com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos. Muito obrigado. Um grande abraço, que Jeová abençoe cada um de vocês e até mais aos próximos vídeos.